Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? Bendito seja o Deus de toda glória, de todo poder, de todo louvor, de toda exaltação e de toda graça. Para Ele, a minha glória e o meu louvor. Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van. Quero conduzir você a mais um estudo do Evangelho da Graça, revelado nas cartas do apóstolo Paulo. Bendito seja Deus. Ao meu irmão, quero fazer um agradecimento aqui, uma saudação ao meu irmão Amauri, a sua esposa missionária Jó. Amém? Irmão Amauri, Deus é contigo, é tua força, é tua saúde, é teu refúgio e é a tua fortaleza, irmão Amauri. Seja abençoado, você é um abençoado, com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amauri que está buscando o entendimento, quer crescer na graça, no conhecimento do Evangelho revelado a Paulo, Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê. Também as minhas irmãs lá da ilha de Costinha, aqui coladinho com o Cabedelo, tem que pegar uma balsa para chegar lá. Minha irmã Eliana, irmã Denise, irmão Beto, irmão Daniel, irmão Dantes, meu irmão Dácio Gomes, a paz de Cristo a você, a sua esposa, irmã Maria de Lourdes, amém? Também cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus, meu irmão Érison, sua esposa, minha irmã Edilene, Jesus te ama e quer revelar a você o Evangelho da graça, a minha irmã, seus filhos, sua filha Eide, também os demais irmãos, toda a minha igreja aqui, o irmão Antônio Flores, pense no homem abençoado do Evangelho da graça, o irmão Florencio. Ele veio de uma religião pesada e hoje ele diz: pastor, volte mais não, pastor, volte mais não, não tem como não. A graça abriu para mim um caminho abençoado do conhecimento. Hoje eu sou liberto para a glória de Deus. Hoje eu não levo o fardo pesado que eu carregava da lei. Hoje não, eu sou liberto pelo sangue de Cristo Jesus. O irmão Antônio Florencio e a sua família que congrega conosco ali todos os domingos às 7 horas da noite até às 19 horas no templo, sem maldição nenhuma, sem acusação e sem peso, das palavras de alguns irmãos da graça que diz que congregar em templo é maldição. Não, é bênção, meu irmão, é bênção congregar. Agora, também quero agradecer aqui a minha esposa, minha amada esposa, que tem me dado força diariamente, aos meus filhos, a minhas noras, irmã Lila, irmã Giovana, para a glória de Cristo Jesus. E todos os demais irmãos e irmãs que me conhecem aqui na cidade de Cabedelo, Paraíba, Brasil. Então, hoje o tema é forte, é um tema de debate nos meios de comunicação, no Vejam Só, e nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino e as demais religiões. Então o tema aqui é forte, mas está na sua Bíblia. É que eles não querem ensinar você a verdade. Olha o tema. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas só querem ser libertos quando fazem jejum, quando vão subir monte, quando grita, quando pula, quando berra, quando ruiva, quando imita gato, cachorro, galinha, macaco. E sim, eles fazem isso. Os pentecostais fazem isso, os exagerados, aqueles que, os loucos, por procurar algo que não existe. Então eles não querem conhecer isso. Eles querem conhecer a verdade através de um sacrifício, de uma penitência, de subir isso, de subir aquilo, de buscar o Espírito Santo no monte, em vários lugares, mas esquece que o Espírito está nele. Jesus nos deu o Espírito Santo, está em nós. Então, Jesus diz isso aqui, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a verdade liberta aqui. Quando é liberto aqui, você
fecha a porta para a religião, para as cadeias religiosas, para as prisões. Ali você não tem mais contato com o mundo religioso. Você só faz crescer para cima, para Deus, a estatura de varão perfeito na graça e no conhecimento. Amém? Qual é o tema hoje, pastor? Qual a nação ou o povo da antiga aliança que Deus escolhera para andar e obedecer segundo as ordenanças ou os mandamentos da lei? Qual foi a nação que Deus deu a lei? Simples, né? Eu, pelo menos, tenho ouvido, visto, assistido, lido em alguns livros de que Deus escolhera algumas outras nações para também ordenar a lei. Isto é verdade, pastor Van? É não. Isto é uma mentira. Isto é uma inverdade. Isto é ser falso. Falso estudo, né? Falsa doutrina. Dizer que Deus também deu mandamento para as outras nações. Não. A lei, presta atenção aqui. A lei dos mandamentos, exemplo, batismo com água, Páscoa, ceia, jejum, dízimo, consagração de criança no templo. Presta atenção que eu venho falando isso há dias. Consagração de criança nos templos, votos, busca do Espírito Santo, óleo ungir com óleo e outros decretos, outros mandamentos contidos na lei de Moisés. Deus, o Senhor Yahvé, ou Jeová, só ordenou a nação de Israel e a mais ninguém. Sabia disso? Não, está na sua Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia, minha irmã. Está na Bíblia. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar devagarinho. Ou seja, as ordenanças ou os mandamentos da lei só foi dado a uma nação. E esta nação chama-se Israel, segundo a Bíblia. Vamos ver aqui. Quando Deus, presta atenção para a gente aprender uma coisa aqui. Esse estudo ele é extenso, eu vou ter que dividir, certo? 2 ou 3, primeira, segunda, terceira parte, para a gente entender. Quando Deus criou o homem, o criou sem pecado. Deus, quando criou Adão sem pecado. E na condição dele viver eternamente. Deus não criou o homem eterno, criou na condição. Houve uma condição para que Adão vivesse eternamente. Uma condição. Gênesis capítulo 3. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo de número 3, versículos 7 ao 10. Olha o 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isto depois que... Eu não vou entrar neste detalhe agora, quem era a serpente. Tem vários estudos meus sobre isso, né? Mas que a serpente não foi a carne de Adão, a serpente não foi Adão, a serpente não foi a lei, a serpente foi a alguém, a um terceiro elemento, um terceiro ser que fez parte ali do Jardim do Éden com a permissão soberana de Deus para enganar, certo? A mulher foi enganada com a semente, com as conversas da serpente, que o diabo, Satanás, a antiga serpente, que está lá no livro do Apocalipse. Não vou entrar nesse detalhe aqui, apenas vou ler o que está aqui, certo? Para a gente entender a quem Deus deu a lei, a qual foi o único povo que Deus entregou a lei através do seu servo Moisés. Então, Deus entregou, o homem foi feito, nasceu, né? Feito sem pecado, mas havia uma condição para que ele vivesse eternamente. Olha só, quando isto aconteceu, versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 8. Ouvindo o homem e sua mulher
os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então, se o homem não tivesse comido, né, o homem aqui, o casal, não tivesse comido a árvore ou a semente maligna do maligno, certo? Da serpente, eles teriam esta condição de comer da árvore da vida e viver eternamente. Mas como eles comeram, eles caíram da graça, vamos dizer assim, caíram da graça, né? Caíram daquela condição de viver eternamente e caíram e foram agora para uma condição de morte, certo? De fim. Eles iriam viver infinitamente e depois da queda passaram agora a ter uma condição finita, dias de vidas finitos, ok? Seus dias estavam findando agora depois do pecado, depois da queda. Bom, então a Bíblia diz que eles caíram, que eles pecaram, que eles desobedeceram. A semente maligna. Bom, então qual era a condição desse casal viver eternamente? Qual a condição que Deus daria para eles, para que eles vivessem eternamente, se não tivessem desobedecidos a Deus? Era isto aqui, ó, versículo 17, Gênesis 3, 17. E ao homem declarou visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Olha a condição e olha aqui as sentenças. Deus deu 3 sentenças para 3 indivíduos, para 3 pessoas aqui. Uma foi a serpente, uma Adão, uma a mulher e a terceira para a serpente. Ou seja, foram 3 sentenças. Por isso que havia o terceiro elemento no Jardim do Éden. E esse terceiro elemento foi que enganou a mulher e que enganou o seu marido. Vamos lá, presta atenção. Versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E o 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Então, depois do pecado, isso aqui. Depois que eles desobedeceram, né, ou obedeceram à voz da serpente, comeram do fruto da semente, engoliram, mastigaram aquele fruto ali, naquela conversa, desceu no seu coração, contaminou a sua alma, ali foi gerado ali a morte espiritual e a morte carnal, as duas mortes, e eles receberam isso aqui de Deus, dizendo: com o suor do seu rosto você comerá, né, o seu pão, até que volte à terra, visto que dela fosse tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Agora, olha o versículo, detalhe para o versículo 22. Veja a condição que Deus daria ao homem e à mulher se eles não tivessem desobedecidos. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Olha só. A condição era que eles comessem, Deus daria a ele essa condição para viver eternamente, comer da árvore da vida e viva para sempre. Então havia esta possibilidade de Adão e Eva viverem eternamente, agora sem ter pecado, beleza?
É por isso que hoje nós, através do sangue de Cristo, Cristo tirou o pecado da sua igreja, do seu povo, dos eleitos, para que possamos viver eternamente. Porque quando você diz, quem tem pecado não participa da ceia, mas é salvo. Não, quem tem pecado não está salvo. Só está salvo quem não tem pecado. Só está salvo por quê? Porque comeu da árvore da vida e Deus tirou o nosso pecado através do sangue de Cristo. Por isso que nós estamos limpos, aperfeiçoados, purificados, abençoados com toda a sorte de bênçãos e pronto para ir para a eternidade, para a glória de Deus. Então você precisa aprender isso e você, professor, precisa ensinar isso. Então o 22 diz, e viva eternamente. Olha o 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E o 24 diz, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, guardando, né? Então, para que o homem não pudesse mais retornar, né, e comer daquela árvore, né, e viver eternamente, Deus ali cegou, não permitiu mais que ninguém entrasse no jardim do Éden. Beleza? Amém? Então tá aqui, ó. O 22 diz, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então havia esta possibilidade, havia esta condição de Adão e Eva comerem do fruto da árvore da vida e viverem eternamente. Mas, como eles não passaram na primeira prova, foram reprovados, Deus expulsou, não o permitindo para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Beleza? Então havia esta condição. A semente maligna do diabo gerou no homem ou no corpo físico de Adão a corrupção, o mal, também conhecido como pecado. Preste atenção nisto que eu estou falando aqui. Aqui, ó. A semente maligna do diabo, Satanás, do terceiro elemento, daquele ser que fez parte, né, do terceiro ser, primeiro Adão, depois Eva e depois a serpente, que fez parte ali daquela conversa entre ela e Eva, que derrubou Adão. Então, a semente maligna do diabo gerou no homem, né, ou no seu corpo físico de Adão, no seu coração, a corrupção, o mal, também conhecido como pecado. Este mal, este pecado, passou a todos os homens. Pronto. Então, quando a semente conseguiu transmitir o mal, esta semente maligna chamada mal ou pecado, quando Adão absorveu aquilo e fez descer ao seu coração, enquanto ele ouvisse, não tinha problema. Mas quando é gerado no coração, este mal torna-se pecado na sua prática. Ele deixou-se ser enganado, né? A serpente conseguiu enganar a Eva, que conseguiu seduzir o seu marido, né? Este pecado, este mal. E este pecado, esta semente maligna, foi gerado de geração em geração, de geração em geração, e passou a todos os homens, todos, tanto judeus como gentios, nascem com esse mal. Essa história de dizer que não, nós não temos mal, nascemos sem o mal, todo ser humano, toda raça humana, debaixo do sol, acima do solo da terra, nasce com o mal, com o pecado. Todos eles. E Cristo teria que pagar, que anular, aniquilar este mal. E isto foi feito na cruz do Calvário. Preste atenção aqui nos versículos que eu vou ler para você. Olha só. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. É por isso que eu digo a você, esse aqui a gente tem que ir mais devagar, que eu não posso acelerar e ultrapassar, atropelar os versículos aqui, você não entender. Não, pastor, como é que Deus apagou o mal? Na cruz. E
E como é que eu posso, como é que você vai crer? Porque o crer só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Você só aprende quando você ouve. Examinai as Escrituras, pois vocês vão ter nela a vida eterna. Quando examina, e aqui, e não examinar para estar pagando preço. Esse tempo já passou, meu irmão, já faz 2000 anos. O preço maior quem pagou foi Cristo, e de uma vez para sempre. Romanos capítulo 3, versículo do 9 ao 18. Eu vou ter que ler para você. 3, do 9 ao 18. Presta bem atenção aqui no que você vai ouvir. Olha só. O que é que esse versículo diz? Que o pecado passou a todos os homens. Todo ser humano na face da terra, nascido de Adão e Eva, que só foi esse casal que Deus fez no princípio, no início, né? no arre. Então, quando Deus criou Adão e Eva, toda a raça humana nasceu de Adão e Eva. Não tem outro, certo? Então, nascido de Adão e Eva, nascido de uma relação sexual, nasceu debaixo do pecado. Seja judeu ou gentil. Você sabe o que é um judeu e sabe o que é gentil. Olha o que aconteceu, né? Olha a consequência do erro, do pecado de Adão e Eva. Presta atenção aqui na revelação de Paulo. Ele diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Os judeus estavam em posição de vantagem contra os gentios? Olha a posição de Paulo aqui. Não, judeu não tem vantagem nenhuma. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, meu irmão, você que é da escatologia consumada, presta atenção aqui. Tanto judeus como gentios estão ou estavam, né? Aqui ele está lançando aqui para o aniquilamento do pecado. Tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Olha o 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, nem judeu, nem gentio. Todos são culpados, todos têm pecados, todos estão dominados, né, pelo mal que a serpente gerou em Adão. Este mal está no coração do judeu e está no coração do gentio. O pecado atingiu judeus e atingiu gentios. Presta atenção. 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ninguém quem? Nenhum judeu, nenhum gentio. 12. Todos se desviaram, tanto judeus como gentios. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, nem judeu, nem gentio, nenhum deles fazia mais o bem. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Olha só a humanidade, toda a raça humana, toda. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. 15, seus pés são ágeis para derramar sangue. 16, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. 17, botar aqui 17, e não conhece o caminho da paz, nem judeus, nem gentios. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Até o 18, certo? Então veja, até o 18, certo? Até o 18 aqui, ó. Aos seus olhos é inútil... Aos seus olhos é inútil temer a Deus. 19. Sabem que tudo o que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela. Agora ele se vira para os que estão sobre a lei, né? Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Agora, olha o versículo 23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, toda a raça humana. Adão pecou, a raça humana pecou. Adão herdou o mal, toda a raça humana tem mal, tanto judeus como gentios. Capítulo 5, Paulo vai confirmar isso mais ainda.
no capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, o pecado entrou através de quem? A serpente, que enganou a Eva, que enganou seu esposo. Eva enganou seu esposo. Então este mal, chamado pecado, né, entrou no mundo por um homem, Adão. Que Deus, ele sentenciou, né, ele condenou, né, ele chamou a atenção de Adão, o homem. Deus chama a atenção do homem, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, gentio e judeus, nascido de, a não ser que veio um extraterrestre, né, e uma extraterrestre, né, que são um casal extraterrestre lá de Marte, e aqui procriaram, cresceram e encheram a terra. Aí não tem pecado. Mas nascido de Adão e Eva, todos pecaram. A Bíblia diz todos pecaram. E o versículo de número 18 diz: consequentemente, assim como assim como uma só transgressão no jardim, Adão, Eva, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça de Cristo na cruz resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, beleza aqui? Um só ato de justiça condenou todos os homens, toda a raça humana. Bom, então, através de Adão e Eva, né, a raça humana herdou o pecado. Todo ser humano herdou o pecado. A resposta ao tema aqui. Qual é o tema? Qual a nação que Deus... Então, isso aqui foi para você perceber que Deus disse através dos profetas que todas as nações no Antigo Testamento estavam condenadas debaixo do pecado, debaixo de maldição, morrer, condenação eterna, mas que havia uma saída, uma possibilidade, havia um caminho, né, para a restauração do seu povo. Qual era o caminho? Deus iria dotar aqui agora, na antiga aliança ou no antigo pacto, Deus se revelou e escolheu apenas a Israel para ser seu povo, sua nação. De todas as nações, de todas as demais nações, Deus só escolhera uma, dentre todas, centenas, milhares de nações, de povos, Deus se volta para a terra e só escolhe uma. Está na sua Bíblia, está na escolinha dominical. Não acredito. Não acredito que na escolinha dominical você não aprende isso. Não. No salão do reino não te ensinaram isso? Não acredito. Não, com os professores que tem, os teólogos de Anéis não ensinam isso nas suas reuniões sabatinais? Não, pera aí. Então, vou repetir aqui. Preste atenção, a pergunta do tema é essa aqui, ó. Qual a nação, qual o povo da antiga aliança que Deus escolhera para andar e obedecer segundo as ordenanças ou os mandamentos da lei? Deus deu lei, ordenou a lei a qual nação? Vamos ver isto. Isso é importante, isso aqui. A resposta na antiga aliança ou no antigo pacto, o homem já estava caído, você viu, no antigo pacto, Deus se revelou, se apresentou e escolheu apenas uma nação, Israel, para ser seu povo e ele seu Deus, certo? E esta nação e este povo que Deus escolheu é esta aqui, ó, para dar a lei. Aqui, ó, Deuteronômio. Vamos ver aqui Deuteronômio, olha só. Deuteronômio, capítulo de número 32, o versículo 7 ao 9. Presta bem atenção aqui. Você está aprendendo, né, a quem Deus determinou a lei. Qual foi a nação? Se foram todas as nações,
Todos os povos deveriam obedecer à lei de Deus ou só uma nação? Preste atenção aqui. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 7 ao 9. Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhe contarão aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Explicarão o quê? Dirão o quê? Quando o Altíssimo deu às nações as suas heranças, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com os números dos filhos de Israel. 9. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó, e a herança que lhe coube. Povo preferido de Deus. Foi o povo que Deus escolheu, né? A herança, né, de Jacó, o povo de Jacó, Israel. Preste atenção aqui, isso é só o começo. Capítulo 4, ainda de Deuteronômio, capítulo 4, versículo do 1 ao 9. E agora, ó Israel, tá lá em cima. E agora, aqui ó, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir. Deus está ensinando e ordenando a quem cumprir a lei? Israel. Preste atenção, isso é muito importante. Israel, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. 2. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Obedeçam a quem? Israel. 3. Vocês virão com os próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. 4. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. 5. Eu lhes ensinei decretos e leis. A quem Deus ensinou decretos e leis? A Israel. Presta atenção. Como me ordenou, né? O Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Tinha outras terras, outras nações, outros povos, mas Deus não quis. Quis Israel e entregou a lei, os mandamentos, as ordenanças, os decretos. A quem? A Israel. 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão e saberão e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Eles vão ouvir os decretos de Deus, a lei de Deus que foi dada a Israel. E os povos saberiam que existe um Deus que deu decreto, que deu a lei, que deu os mandamentos a este povo, Israel. 7. O 7 até o 9. 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês. A quem? A Israel. E o 9 diz: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e os seus netos. Essa lei, esses mandamentos, esses decretos, essas ordenanças, né? Vocês vão ter que passar dos filhos, para os netos e assim de geração em geração. Agora, Levítico 20, preste atenção a quem Deus deu a lei. E na lei tinha o quê? Batismo, ceia, tinha
dízimo, tinha apresentar a criança no templo, tinha voto, tinha o sábado. Deus deu a quem? Calma. Vamos lá. Levítico capítulo 20. Tem mais. Levítico capítulo de número 20. E o versículo de número 1 e 2. O 1 diz: disse o Senhor a quem? Aos pastores, na igreja católica, né? Disse o Senhor a Moisés. 2. Diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Certo? Então, diga a Israel, qualquer israelita ou estrangeiro residente a Israel, que entregar. Então, isso aqui era um mandamento, certo? Então, diga a Israel, ou qualquer israelita, ou a um estrangeiro. Depois eu vou falar sobre estrangeiro para fazer parte da nação de Israel. Eles precisavam, para participar da ceia, que é a Páscoa, eles precisavam ser circuncidados. Você sabia disso? Não. Na sua igreja, você que está me vendo pela primeira vez, na igreja evangélica, adventista, ou testemunha de Jeová, quando vai participar dessa ceia, que é Páscoa, ele é circuncidado, sim ou não? Se não, não pode. Calma, calma. Vamos voltar ao assunto. Então, capítulo 24, né, ainda, capítulo 24, né, de Levítico, versículo de número... Não, aqui é ainda versículo 26, capítulo 24 não, capítulo 20, agora o versículo de número 24, que diz: mas a vocês prometi, Deus dizendo, que herdarão a terra deles, eu a darei a vocês como herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o Deus de Israel, né? Que os separou dentre os povos, separou e deu a lei. Ele não deu a todas as nações, a todos os povos, não. Separou dentre os povos. Presta atenção. Separou os judeus, Israel. 25. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contamine com animal, ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês, por serem eles impuros. Olha as ordenanças para Israel. As demais nações, os demais povos poderiam comer qualquer tipo de animal? Sim. Qualquer tipo de ave? Sim. Qualquer tipo de peixe? Sim. Mas Israel? Não. Por quê? Porque era um mandamento da lei. Preste atenção. Assim como eles não podiam comer qualquer um animal nem qualquer uma árvore que estava na lei, também estava na lei que eles deveriam circuncidar. E isto aqui acabou, né? Jesus, com seu sangue, purificou o seu povo de toda essa maldição da lei. Bom, agora Deuteronômio, voltando lá para Deuteronômio, né? Ainda aqui, deixa eu ver, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 9, vamos lá, certo? Deuteronômio capítulo 7, já falei aqui, Deuteronômio 7, do 1 ao 9, né? Bom, então, quando o Senhor, seu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela, né? Tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas das nações. E ele vai dizer o nome das nações, que eram mais fortes. Bom, eu acho que eu não li ainda não. Vamos ler aqui. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Preste atenção. Nações que já existiam no tempo de Israel e mais forte e mais poderosa do que Israel. Mas veja o que aconteceu.
E quando o Senhor seu Deus se tiver entregue a vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratando algum. Não façam com elas tratado algum. E não tenham piedade delas. Olha o mandamento de Deus. 3. Não se case com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tome as filhas delas para os seus filhos. 4. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. 5. Assim vocês trarão essas nações. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Olha a ordem de Deus. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra, da face da terra, para ser seu povo e seu tesouro pessoal. Prestou atenção aqui? Dentre todos os povos da terra, Deus só escolheu um, Israel. E decretou a lei, e deu a lei a quem? A Israel. 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. E Deus quis escolher Israel. 8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez a seus passados, aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra, da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E o 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A Israel foi dada a aliança, de geração por geração. Então ele é um Deus fiel. Por quê? Porque ele se revelou e ele mesmo era fiel para guardar este povo, separar este povo das demais nações, ok? Então, esta aqui é a primeira parte que nós introduzimos para você entender a quem Deus deu a aliança, para quem foi ordenado o batismo nas águas, a ceia, a Páscoa, ou Páscoa, a ceia, ao jejum, ao dízimo, a guarda do sábado, apresentar a criança no templo, ungir com óleo. A quem foi ordenado esta lei? Às demais nações conhecidas como gentios ou aos judeus? Eu acredito que a partir de hoje, você que está me vendo pela primeira vez, você já vai dizer assim: ah, pastor, então eu fui enganado na escolinha dominical. E foi mesmo, tá certo? Então, paramos por aqui, dá o like, compartilha, aperta aí o sininho para receber os novos estudos que virão. Eu vou continuar no próximo vídeo e vou dizer a você, a Israel, aos judeus, a esta nação, Deus exclusivamente ordenou, e decretou os mandamentos da lei. A lei foi dada, ordenada exclusivamente e unicamente a Israel. Você não tem nada a ver, você só faz o dízimo, só dá o dízimo, batismo na criança nas águas, ou uma pessoa, ou participa da ceia, ou você faz voto e jejum, porque disseram que era para você fazer. A Bíblia não manda você fazer, você não. Foi uma ordenança aos judeus. E esta lei dos mandamentos, dos sacrifícios, das ordenanças, já foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. E eu vou provar para você. E está na sua Bíblia. Amém? Compartilha, me ajuda aí,
faça esse canal crescer para a glória de Deus. Eu sou o Pastor Van, tá certo? Para a glória de Deus, e se inscreva no canal. Amém? Deus te abençoe grandemente.